Olá, pessoal, tudo bem com vocês, lindezos e lindezas? Bom, nós vamos falar aqui no módulo 161, 162 sobre discussão coletiva e votação. Vocês já sabem o que é isso, né? O que é uma discussão coletiva, o que é uma votação. Com certeza, em algum momento em sala de aula, já houve aí uma votação para representante de sala, por exemplo, para, de repente, um passeio que a escola pode proporcionar, a leitura de um livro, por exemplo, uma brincadeira na educação física, enfim. Em algum momento vocês já participaram de uma votação coletiva. Existem assuntos que são polêmicos, isto é, podem facilmente provocar discordância entre as pessoas. Geralmente, debates que são discussões nas quais se manifestam opiniões e defesas e giram em torno de polêmicas. Afinal, quando determinado tema motiva o mesmo posicionamento da maioria das pessoas, não há necessidade de discussão, não é verdade? Dá para entrar num acordo aí perfeitamente. Nem muitos têm essa educação maravilhosa de levantar as mãos, pedindo um momento de falar, né? Tem gente que já vai cortando, vai falando, fala na frente do colega, o colega está conversando, o outro vai e fala na frente. Infelizmente essas coisas acontecem, mas não é legal. O certo é levantar a mão, pedir a palavra, né, para que você possa também dar aí a sua opinião e falar ou se é contra ou a favor, o motivo, é claro, né? Tem toda uma situação aí, uma ordem a ser seguida, ok? Bom, em um debate é imprescindível que haja respeito entre os participantes. Impedir outra pessoa de falar ou de concluir a sua fala é um gesto de grosseria. Foi o que eu acabei de falar. É muito chato, tá, pessoal? Isso em qualquer circunstância. Numa videoaula, por exemplo, numa aula de chat, por exemplo, o colega está falando com o professor, tirando uma dúvida, aí vem outro colega, não espera nem o outro terminar de falar, já vai falando no meio. Isso é muito desagradável. A gente tem que saber o horário de falar, esperar o colega terminar de concluir a sua fala para que depois, né, você consiga falar também, tá? Ficar cortando a fala dos outros é muito, muito desagradável. E para que um debate ocorra de modo produtivo e respeitoso, é importante ter sempre em mente que todos os participantes devem ter sua vez de falar e de ouvir. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Mas você deve estar se perguntando: qual é a finalidade de uma discussão? Será que é relevante as pessoas apresentarem seus pontos de vista e argumentarem em favor deles? A resposta é sim. Toda discussão, quando organizada de modo democrático, isto é, dando espaço para a participação de todos, né? Ou seja, todos têm o direito de participar, todos têm o direito de dar a sua opinião. É claro que dentro de uma ordem. Quando se fala aqui discussão, não é discussão de tapa, soco, não, tá, pessoal? É uma fala, uma determinada democratização, né? Onde todos querem aí dar o seu voto, querem falar isso, querem falar aquilo, e acaba-se aí várias falas e sem resultado nenhum. Então, por isso que ele fala assim, que é o seguinte, que você tem que esperar apresentar, que cada um apresente o seu ponto de vista, né, para que depois você possa também dar a sua resposta, ok? Então, por isso que ele fala, toda discussão, quando organizada, de modo democrático, né? Isto é, dando espaço para a participação de todos, pelo mínimo, levar os envolvidos a um aprofundamento na forma de pensar, mesmo que seus posicionamentos não se alterem, né? E isso, como um debate, acaba criando uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. A vida é coberta de questões complexas, pessoal. E ter convicções inabaláveis sobre elas pode ser perigoso. Nós não nos tornamos seres permanentes, justamente quando nos dispomos a refletir com base nas discussões. Além disso,
do aprofundamento de reflexões sobre determinado tema, uma discussão pode ser um meio eficaz para que um grupo chegue a uma determinada conclusão ou a uma decisão que precisa ser tomada referente a qualquer assunto. Se foi levantada uma questão, um assunto e pede-se opinião das pessoas, poxa, o legal é entrar-se num acordo, conversar para que ver a opinião de cada um, ouvir o outro, para que se possa chegar aí numa decisão final. E para que essa decisão seja tomada de forma democrática, é necessário que todos apresentem suas visões, ou seja, todos apresentem suas opiniões. E a turma, com base nisso, consiga alcançar um ponto comum, no caso, uma ideia que seja aceita pela maioria. Trata-se, portanto, de um processo trabalhoso, porém muito justo. E aí, eles falam aqui do quê? De votação, um plebiscito, né? Uma consulta popular onde cada um vai colocar o seu voto por determinado assunto. Na verdade, é o que nós estamos passando, né? Vamos entrando aí numa semana de eleição. Então, cada um dá o seu voto, depois é aberta a urna e assim vão ser lidas as respostas, são os votos, né? Quem ganhar mais votos é o que vai ser decidido. Agora será a sua vez de você e sua turma colocarem em prática o que aprenderam sobre o discurso de coletiva. Assim, será necessário que se mantenha um clima respeitoso sempre entre os participantes que estiverem debatendo. Porém, antes de iniciar a discussão, vocês precisarão se preparar, lembrando-se que um debate interessante ocorre quando as partes envolvidas elas dominam o tema a ser discutido, ou seja, a pessoa conhece muito o assunto, sabe falar sobre aquilo, ok? O tema proposto pode ser definido pelo seguinte questionamento: o que podemos fazer para que os alunos de nossa escola mantenham uma postura ética? Olha que bacana, né? E aqui segue o texto a ser lido, né, para que vocês possam entender um pouquinho mais. Aqui, eles falam como combater atitudes sem ética, ok? Então, aqui algumas dicas. Exemplo, como furar uma fila. Olha que coisa desagradável. Tem pessoas que chegam num determinado horário ali, com toda a ordem, com todo respeito. Aí vem um outro, encontrou o colega. Oi, tudo bem? Como é que vai? Fica conversando, pumba, furou a fila, já entrou na frente de outro. Isso é uma forma bem desagradável e é claro que não tem ética nenhuma. Bom, está aqui também, ok? Aí temos as atitudes antiéticas, né? Que é um grande problema em nossa sociedade, conforme destacou a professora Cris ali falando no nosso texto, ok? Então, assim, entretanto, para combater essa prática que prejudica a convivência em sociedade, é preciso primeiramente compreendê-la, tá? Então, nesse caso, tanto furar fila, atitudes antiéticas, tá, pessoal? Pensar em prejudicar o outro, isso não é legal. Ah, mas quer dizer que se eu furar a fila eu estou prejudicando o outro? Claro, claro que você está. Você não sabe que horas que o outro acordou para ficar nessa fila. Você não sabe quais afazeres que esse outro deixou em casa ou no trabalho para ir nessa fila. Seja a fila do brinquedo, seja a fila da merenda, seja a fila do banco, qualquer lugar. São atitudes antiéticas. Então vale a pena pensar, né? Todo mundo tem um determinado assunto para tratar, todo mundo tem as suas obrigações a fazer e às vezes acabam se disponibilizando de um tempo pequeno para ir resolver outras em bancos ou então numa fila de supermercado, por exemplo, né? Olha que chato. Ah, eu vou fazer, encontrei lá. Ai, nossa, olha meu colega, tá ali na fila do caixa. Deixa eu ir correndo, que aí eu encosto ali e aí eu pago, entro na frente dele, já não preciso pegar essa fila grandona e pago as minhas coisas. Isso é certo, pessoal? E aqueles que estão nas outras filas esperando? Hum? Pensem nisso. Ok, meus amores? Um beijo grande. Fiquem com Deus.